medida que os anos passam, esse NTP se torna cada vez mais amargo e começa a ver as pessoas cada vez mais como sendo dispensáveis. Olá, pessoas do Filover. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Espero que vocês estejam bem, assim como eu falei para o pessoal que está assistindo essa aula aqui ao vivo. Se você chegou aqui e não sabe de nada do que você está entendendo, isso aqui é uma série sobre tipologia junguiana. Nada mais é do que uma psicologia, é uma tipologia. A gente vai entender como as pessoas são e a gente vai falar de um tipo psicológico. Se você realmente não está entendendo nada do que está sendo dito aqui, eu recomendo que você veja o começo da nossa playlist, veja o começo da nossa série. Mas se você é alguém que já faz parte ali do nicho, já tem um certo entendimento, as coisas que eu vou falar aqui vão fazer um certo sentido para você. Essas aulas elas acontecem ao vivo pelo nosso Discord, então se você não entrou no nosso Discord ainda, está aí embaixo. E hoje a gente vai expor INTPs, a gente vai falar da alma deles. E eu acredito que tem muito a ser dito. Tanto que eu vou deixar essa aula aqui acontecer um pouco mais no freestyle do que no comum. Até porque justamente tem muito a ser dito. Talvez eu não tenha me preparado tanto aqui para essa aula, mas eu vou avisar o seguinte a vocês. A descrição dos INTPs em alguns pontos vai ser muito parecida com a dos ISFJs, por muitos motivos. Dois deles é que eles têm um estilo de comunicação muito parecido e eles têm as mesmas funções cognitivas. INTPs também são muito parecidos com INFPs. Agora, é por ter o mesmo estilo de comunicação e por ter metade das funções iguais. Então é importante que vocês saibam diferenciar os tipos, mesmo sendo parecidos. É importante que vocês saibam diferenciar um INTP de um INFP, um INTP de um ISFJ. E só na prática vocês vão aprender a fazer isso. Até agora o conteúdo tem sido muito teórico. A nossa próxima aula, inclusive, será do INFP, e aí vocês vão poder entender melhor essas diferenças. Mas vocês terão conteúdo prático, sim, com o tempo. Eu estou trabalhando nisso. Então fica até como promessa, né? Para quem estiver vendo essa gravação aqui e estiver vendo o canal no futuro, vai ver ali que tem algumas coisas mais práticas, ensinando a diferenciar os tipos. Porque a verdade é que todo ser humano, ele consegue se identificar com todas as descrições de todos os tipos. Isso tem até um nome, que é algum tipo de efeito, o efeito Barré, alguma coisa com um nome parecido. E esse efeito, ele não é um defeito, ele é um efeito. Porque a cognição humana tem a mesma fonte. A mesma fonte que, separada em pedaços, deu origem aos tipos. Literalmente uma inteligência maior, literalmente uma organização maior. E, como vocês sabem, o nosso universo possui uma certa ordem escondida nele. E eu não estou querendo necessariamente lhe convencer de que essa ordem ela é mística ou algo do tipo. Eu pessoalmente acredito que a ordem das coisas ela é inteligente e mística, mas você não precisa se tornar um místico para isso. Um cientista encontra padrões na realidade ordenados, mesmo sem acreditar em nada místico desse tipo. E você sendo uma pessoa que acredita no místico ou não, sendo mais um científico ou não, você deve reconhecer que esses padrões se manifestam, e nesse caso da tipologia se manifestam na cabeça das pessoas. São padrões da realidade que se manifestam na cabeça das pessoas. E por que é que eu estou falando disso? Porque INTPs talvez sejam um dos tipos, se não o tipo, que mais percebe isso. INTPs são muito bons encontrando padrões escondidos da realidade. Eles são o tipo que mais descobre os padrões escondidos da realidade. E vocês vão ver nessa aula exemplos de pessoas famosas que são INTPs que fizeram grandes descobertas acerca de coisas novas, metafísicas, coisas abstratas, coisas que na época deles eram consideradas obscuras, esotéricas. Então, INTPs são os responsáveis pelas descobertas esotéricas. Isso é quando eles se arriscam, não é mesmo? Porque a maioria dos INTPs não se arrisca. Quem arrisca não petisca. Quem não arrisca não petisca, sei lá. Vocês entendem qual é a frase. E para não sair muito aqui do contexto do INTP em si para vocês,
INTP é um tipo que na minha vida eu tive muitas experiências, tanto na vida real como na internet, positivas e negativas. Talvez o meu viés seja mais positivo, mas eu vou tentar aqui não vangloriar demais esse tipo. Eu vou expor as falhas dele aqui e também vou tentar ser equilibrado entre o positivo e o negativo. Vamos olhar um pouco para o INTP na tabela dos tipos, e aí vocês vão entender melhor, só visualmente, o porquê a descrição deles pode lembrar outros tipos. Mas vocês precisam ficar alertas para não confundir. Você vê que ele está na mesma linha, no mesmo estilo de comunicação do ISFJ, do INFP e do ISFP. INTPs, eles gostam de ficar no plano de fundo. INTPs, eles gostam de ser a fundação, né? Eles ficam nos bastidores. Eles são o estereótipo é que eles são esses anões do porão. Eles são anões, sabe a raça anão que gosta de viver em cavernas? Eles gostam de ficar no porão, gente. Tanto que uma situação extremamente ruim é quando você tem organizações, empresas, em que você tem o rapaz do TI, e esse rapaz do TI é um INTP. E esse INTP conhece o sistema da empresa de dentro para fora. E esse INTP, ele é, como ele é plano de fundo e não tem ninguém ali se importando muito com ele, isso é uma das coisas que mais machucam o INTP, tá? Ele se isola do resto da empresa e fica lá trabalhando no porão. E adivinha só, algum dia esse NTP pode decidir destruir aquela empresa. Ele pode decidir explodir uma bomba metafórica no sistema daquela empresa. Ou ele sai daquela empresa e ninguém mais sabe resolver aquele sistema, só ele sabia. Mas é claro, ele é um rapaz muito estranho, né? Então ele foi deixado de lado e ele foi lá pro porão, onde ele fica confortável. Deixa todo mundo deixa esse NTPzinho de lado. E ele era o tripé, pô. Os tipos de plano de fundo são aquele apoio de baixo que impede que todo o resto em cima caia. Eles são tipos intelectuais. Ou seja, para os INTPs, fazer descobertas e inovar é muito importante. É muito importante que eles sistematizem processos na vida deles. Eles são o tipo mais sistemático de todos. Então é por isso que você vê INTPs falando frases como não trabalhe duro, trabalhe de forma esperta. Né? Encontre a forma mais eficiente de alavancar o seu esforço. E é claro que isso é genial. Se não fossem os INTPs, a gente provavelmente não teria muitas engenhocas como a gente tem hoje, que são capazes de resolver problemas. A gente não teria engrenagens e as maravilhas da engenharia, porque o INTP é conhecido como o mago, como vocês podem ter visto. Mas ele também poderia ser chamado de o engenheiro. Ao contrário do que o 16P, que é uma droga, tá? MBTI 16P, eu vi que eles estavam se atualizando para outra coisa, nem sei. Mas, ao contrário do que a comunidade do MBTI diria, INTPs são o engenheiro, o arquiteto, não os INTJs. INTJs não são arquitetos. Quem projeta projetos de engenharia são os INTPs. INTPs literalmente olham para a realidade e buscam formas de melhorar ela e tornar ela mais eficiente. Tanto que INTPs são o tipo mais concreto dos abstratos. Ele é um tipo abstrato, mas ele é o mais concreto dos abstratos. Ou um dos mais, né? E sim, por que que a gente descreve os INTPs como sendo frios? E isso vai ficar muito mais claro quando a gente entrar nas funções deles, quando a gente realmente se aprofundar. E acho que a gente deu uma boa introduzida, assim, uma visão geral do NTP, né? O estereótipo dele ser um nerd. Outro estereótipo é dele ser esse nerd, esse omori, acho que é omori que chama, né? Aquele hikikomori, aquela pessoa que se isola da sociedade, que fica no porão e que existe um risco muito grande nisso. Por quê? Porque o INTP, quando ele se isola da sociedade, ele começa a criar a amargura das pessoas. Ele começa a, aos poucos, perder qualquer empatia que ele tem pelas pessoas. E à medida que os anos passam, esse NTP se torna cada vez mais amargo e começa a ver as pessoas cada vez mais como sendo dispensáveis.
Existe um personagem em NTP, é o Norman, de um anime, The Promised Neverland. E existe uma parte ali que ele decide que, para atingir o resultado que ele tanto deseja, ele pode descartar vidas inocentes, ele pode matar inocentes. Literalmente, os fins justificam os meios. E aí, ele é convencido de que esse caminho é errado no meio do anime. Muito igualzinho a ISFJ, como eu disse. Talvez até mais. E é por isso que é extremamente importante que os INTPs que estão assistindo isso, ou pessoas que estão assistindo isso e que conhecem INTPs, não permitam que eles se isolem da sociedade por muitos anos, porque senão eles se tornarão amargos e eles causarão danos. E esses danos podem durar por muito tempo. As ações de um INTP, especialmente quando feitas com dedicação e vontade, costumam durar muito tempo. Também vai ficar claro quando a gente for falar das funções. Mas o meu objetivo aqui inicial é que vocês tenham uma boa introdução ao tipo, que vocês realmente entendam assim, o macro, sabe? Porque a gente vai entrar no micro agora. O estilo de comunicação deles, como eu já falei, é plano de fundo, ou seja, eles são tipos informativos, eles gostam de saber os detalhes das coisas, eles geralmente vão lhe informar, né? Então eles tendem a ser bem indiretos, apesar de que eles são um tipo informativo, mas por causa da TI deles, eles são mais diretos do que os outros, especialmente quando estão usando TI. Mas se você for ver os INTPs que eu vou citar na lista de pessoas famosas, você vai ver que eles têm uma forma de escrever, uma forma de se comunicar extremamente detalhada, e muitas vezes fazendo implicações e querendo que você, o leitor, chegue nas suas próprias conclusões. Eles são respondedores, ou seja, eles são introvertidos, eles querem que as pessoas venham até eles, tanto que é muito importante para os INTPs que as pessoas priorizem eles. Eles querem ser uma prioridade de alguma forma. E também eu vou explicar isso nas funções, mas conecta com esse tema deles serem respondedores. Eles são pessoas de resultado, ou seja, INTPs, eles não gostam de agir de forma caótica. O que acontece com os INTPs é que eles gostam de planejar cada passo à frente deles de antemão antes de agir. Eles gostam de, na cabeça deles, e utilizando a capacidade deles de enxergar possibilidades e o futuro mesmo, eles gostam de ir planejando cada passo na cabeça deles para ir seguindo. Porque quando você coloca muito caos, injeta muito caos e muitas sensações, os INTPs eles ficam sobrecarregados e eles começam a ficar paralisados. A paralisia da escolha, tipo, meu Deus, é muito estímulo, é muita coisa, o que que eu faço, o que que eu faço? Eles não sabem, então eles querem pausar, analisar e depois agir. Eles tendem a ser assim, meio de... Não é sobre tentar, é sobre fazer. Fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo. Ser um tipo de resultado é ser fatalista. A visão de mundo deles, como eu já disse, eles são intelectuais, então eles são pragmáticos, o que significa que eles preferem o individualismo acima do coletivismo. Eles preferem fazer aquilo que funciona acima daquilo que é certo, especialmente aquilo que é aceito socialmente. Eles são tipos abstratos, ou seja, eles vão preferir falar de possibilidades e do futuro acima de falar do presente e do passado, né? E eles podem ser impráticos por serem tipos abstratos e podem ser muito cabeça nas nuvens, muito desconexos da realidade. E eles são sistemáticos, o que significa que eles estão tentando automatizar tudo o que eles fazem e todas as tarefas que eles fazem na vida deles, eles estão buscando a melhor forma de fazê-las. Tipos sistemáticos estão buscando a melhor forma de fazer tudo o que eles fazem. A vida deles é uma expressão do melhor sistema que eles estão tentando criar. Se vocês perceberem, essas minhas aulas que eu dou para vocês seguem uma estrutura, seguem uma fórmula, porque eu sou sistemático. Porque eu estou tentando encontrar a melhor forma de dar aula para que eu só precise repetir, né? Clicar no botãozinho ali para repetir o sistema para atingir o melhor resultado. Sistemático é isso. E agora sim, a gente chega na minha parte favorita, que é realmente as funções e entender como que elas afetam o comportamento desse tipo. A TI Herói, ela faz com que o INTP ele tenha um orgulho sobre o que ele sabe e a capacidade dele de resolver problemas. Ou seja, INTPs fazem uma coisa extremamente irritante, igualzinho a ISTPs, que é
assumir que ele está certo, ou assumir que ele sabe mais e basicamente agir como se ele fosse o sabe tudo. Eles falam como se eles soubessem tudo. Isso é muito comum. E isso é muito arrogante. A função herói é arrogante. Mas eu sou grato pela TI Herói, os INTPs. Por quê? Na minha vida, eu tenho um INTP. Eu acredito que ele não assiste essas aulas. Se ele assistir, eu agradeço muito. Mas ele sempre fala comigo de vez em quando ali. E ele fala, tipo. Ele puxa algum tópico em que ele sabe que a gente discorda. E aí eu vou falando, eu vou fazendo perguntas para ele vai respondendo. Eu mando desafios assim intelectuais e ele vai respondendo os desafios, porque ele também está me desafiando intelectualmente. E ele está, porque eu sou um usuário de TE, gente, eu não sou um usuário de TI como o INTP. E cada tipo tem suas dificuldades ali, e os usuários de TE, um dos problemas deles é que os usuários de TE, eles gostam de fazer generalizações, né? Então eu faço muitas generalizações. E aí eu lancei opiniões que são generalizadas, que são preconceituosas mesmo, que são tipo assim, provavelmente as coisas são assim, provavelmente as coisas são assim, e ele, não, não, os detalhes são esses, ele foi me dando os detalhes, ó, na verdade é assim, assim, assado, me corrigindo. E eu fui, realmente, você tem um ponto, pode ser isso mesmo. Então eu sou grato, porque a TI Herói, ela realmente é boa, assim. Tá? Não é como se esse orgulho ele não fosse baseado em nada. Ele só pode cegar o próprio INTP. E pode também impedir que ele ouça as pessoas. Tanto que a gente estava tendo um relato aqui, do Prelúdio, sobre como ele estava conversando com o INTP e era tão arrogante que ele queria resolver tudo na própria cabeça e não queria ver na prática, a teoria dele sendo posta na prática, acreditando que só na cabeça dele era o suficiente. E isso é o exato contrário do que a maturidade no INTP é. Exato contrário. Bem, a NE, parente dos INTPs, fazem com que eles tenham um potencial muito grande para o quê? Para dar avisos e para prever consequências no futuro. INTPs são, quando eles desenvolvem esse NE, eles são muito bons mesmo, dando avisos e previndo consequências ruins, de uma forma tão clara que eu me impressiono. Eu tinha visto um INTP, que é um influenciador americano, essa semana, explicando as consequências de você ter feito o filme da Odisseia da forma que foi feito. E eu não conseguia enxergar com tamanha clareza o que estava acontecendo com aquele INTP estava enxergando. E aí eu entendi. Porque justamente, lembra que eu falei que as ações dos INTP são duradouras? Porque eles têm noção de consequências no futuro. Eles têm noção do efeito borboleta, né? Ou do efeito de onda que uma ação no presente tem e terá no futuro. Eles entendem. E quando você pega um filme como a Odisseia Histórico e você representa ele como fantasia, como é maleável, pode alterar várias coisas ali, inclusive no filme botam um personagem que nem no poema do Homero tem, vem de outro poema, botaram naquele filme. Qual é a consequência a longo termo disso? Qual é o efeito? E vamos lá. A grande maioria das pessoas não lê. A taxa de leitura caiu drasticamente nas últimas décadas. Então elas nunca vão conhecer a Ilíada original. Quando falarem Odisseia, o que vai aparecer na cabeça das pessoas? Aquele filme. E a Odisseia vai ter o mesmo peso cultural que filmes como Homem-Aranha e os filmes da Marvel. As consequências a longo termo disso são que você acaba apagando a herança histórica. Porque mitos, sabe, mitologias, têm um propósito, que é o quê? É ensinar as pessoas lições. Mitos possuem lições. E eu não estou dizendo que filmes da Marvel não podem ter lições. Eu estou dizendo que você. É, é porque aquele NTP ele fez outras coisas além de apontar as consequências, tá? Mas eu não quero entrar muito nessa tangente aqui. Só quero explicar como NE Parente pode explicar para nós o perigo de coisas invisíveis. O que NE é sobre enxergar aquilo que é invisível aos olhos físicos. Né? Existem os olhos mundanos que enxergam aquilo que está na sua frente. E os tipos usuários de SE tendem a ser assim, né? Os SPs, eles não conseguem enxergar além do que o nariz deles está tocando. Não conseguem enxergar a frente.
E a NE parente faz o INTP ele enxergar ameaças escondidas, ele enxerga possibilidades e resultados, porque eles são tipos de resultado, eles enxergam resultados ruins. Eu já tive mais de uma vez INTPs me dando alertas sobre consequências e, gente, é profético. Toda vez que um INTP ele alerta sobre uma possibilidade ruim, ela acontece, pô. Eu acho que eu não consigo nomear uma vez em que o INTP não me alertou sobre uma consequência ruim, ela não aconteceu. Então vocês precisam muito escutar os avisos que eles dão. Porque a função parente é a função mais responsável e precisa de todas. Porque ela é pessimista, ao contrário da função herói, que é otimista e arrogante. Só que, é claro, se você é infantilizado, se você não desenvolveu sua função parente, se você não se tornou o dono da sua própria vida, ou seja, se você ainda não é autônomo, se você ainda vive uma mecânica de criança, que é o quê? Que é depender dos seus pais, você não tem NE parente, você tem NE adolescente. E o que acontece com o NE adolescente nos NTPs é uma coisa bizarra, completamente bizarra. Porque essa NE não desenvolvida, ela não tem contato com a realidade de fato. E por não ter contato com a realidade de fato, esse potencial de visão criativa, de visão do abstrato, é utilizado para coisas que são sem pé e cabeça, são sem conexão com o chão. Então você verá INTPs, como eu já vi, que escreverão obras de ficção científica ou obras em geral de ficção, pintarão quadros surrealistas que não possuem lição nenhuma, que não possuem nada com a realidade. É só uma coisa louca e diferente, só por ser diferente mesmo, sabe? Coisas estranhas que não têm relação nenhuma com o mundo prático. Se você quer ter NE aparente, as suas visões têm que ter algum tipo de conexão com o mundo real. Entende que na hora de escrever histórias, essas histórias todos sabemos que é ficção, mas que essas histórias têm conexão com o mundo real e podem aconselhar as pessoas em como tomar decisões e como enxergar as coisas. Ou não precisa nem ser no ramo da ficção, que geralmente INTPs que estão cuidando dele, vocês INTPs têm que usar essa sua capacidade de visão para fazer invenções novas, para fazer engenharia, para arquitetar projetos. Sejam eles de software, sejam eles de hardware, sejam construções, máquinas, fábricas. E é claro que a gente tem uma SI criança. E essa SI criança faz com que o INTP ele tenha um apego muito grande ao quê? Prazer físico. Porque imagina, você tem a função do prazer, a função do conforto, com atitude de criança, tá? Esses nomes que a gente dá para cada função é atitude, são as atitudes cognitivas. E a atitude da criança é sobre ser imaturo e otimista. Então, INTPs têm uma relação com o corpo deles que é imatura e otimista. Então, muitas vezes, eles vão comer muita besteira. E INTPs, eles costumam ser morbidamente obesos ou magros que nem o osso. E eles costumam se encher de dopamina. Eles são um dos tipos que mais é fraco contra a dopamina, né? Ficar usando redes sociais ou séries, jogos e ficar muitas horas mesmo, consumindo coisas, consumindo sem parar. E isso entra naquele ciclo deles se afastarem das pessoas, se afastarem do grupo, ficarem ali no quarto deles, no porão da mamãe, jogando World of Warcraft por 13 horas seguidas e nunca, nunca se conectando com a realidade. INTPs são um dos tipos que mais é suscetível à síndrome de Peter Pan. Vocês sabem o que é a síndrome de Peter Pan? E isso leva a umas coisas bem mais pesadas. Inclusive, eu não sei se eu posso falar aqui. É nesse nível.
Eu não sei se vocês sabem as consequências da síndrome de Peter Pan. Cara, é... síndrome de Peter Pan, ou seja, é quando você está preso na infância, é quando você está preso à sua relação com seus pais. É um dos fatores determinantes para a pedofilia. Pessoas que são atraídas por crianças estão presas na infância. E eu estaria mentindo se eu não dissesse que eu já ouvi a história de um INTP que ele foi preso porque acharam coisas no HD dele. O que é ridículo. Mas quando eu falo isso, gente, não é só para cagar nos INTPs. É um aviso para vocês entenderem o perigo deles se isolarem da sociedade. É para vocês não permitirem isso. Não só pela SI criança, mas a SI criança entra nesse ciclo de hedonismo deles, porque eles são fracos para o hedonismo. O outro lado da moeda é que NTPs, quando essa SI criança se desenvolve, ela vira uma criança divina. Esse INTP, ele se torna extremamente produtivo. Eles podem ser uma das pessoas mais produtivas. Eles produzem muito, muito, muito. Eles podem trabalhar muito. Tipo assim, o quanto um INTP produz é bizarro, pô. Ele próprio vira como é que chama? Uma máquina de fábrica. Se você desse ao INTP a tarefa de escrever cartas, ele ia pegar papel por papel e ia escrever. Cada um ia passando assim. E nem uma máquina. E eles são capazes de trabalhar que nem máquinas mesmo. Só que existe uma questão que eles têm que aprender a gerenciar na cabeça deles, que é o seguinte: vocês são capazes de criar muito, e por causa disso vocês também são capazes de consumir muito. E NTPs é tipo um buraco negro, vocês consomem muito, e o perigo é você consumir muito e não criar. Mas aí você entra no modo produtivo, né? Você entra no modo criação, só que o seu suco criativo não é infinito. E você precisa se responsabilizar no sentido de gerenciar mesmo assim, gerenciar a si mesmo para o quê? Para que você produza e depois você consuma de forma controlada. Você precisa, como NTP, consumir de forma controlada. Você não deve se abster de consumir prazer. Você deve alimentar a sua criança com estímulos que você adora de forma controlada. Porque se você não fizer isso, você literalmente vai perder sua criatividade e sua capacidade de produzir. Essa criança é muito interessante porque é como se fosse uma criança num parque de diversões cercada de doces e açúcar, né? Porque o que agrada a ela é sensações boas. Então, sim, por isso que vocês veem NTP sendo os maiores materialistas nesse sentido, né? Hedonistas nesse sentido. E eles têm que aprender a controlar essa fome. Porque adivinha qual é o vício dos INTPs? É a gula. O vício dos INTPs é a gula. Vocês têm FE inferior. O que é a função inferior? O que é a atitude inferior? A atitude inferior, basicamente, é de onde vem a insegurança de uma pessoa. E NTPs têm insegurança em relação ao sentimento extrovertido deles. O que sentimento extrovertido quer, pessoal? Pessoas que são usuárias de FE, elas querem ser priorizadas.
Em outras palavras, elas querem ser vistas como importantes e elas querem ser validadas. E NTPs querem ser validados. Eles querem que alguém se importe com eles. E essa é a causa principal da amargura deles com a sociedade. Porque eles se isolam e aí ninguém vai buscá-los, né? Vamos começar uma campanha aqui para derrubar as portas das casas dos INTPs para achá-los em seus porões. Porque é complicado, né? Você quer ser achado em casa, mano? Você quer que a gente derrube sua porta e lhe encontre no seu quarto? Não sei. E aí você se sente amargo porque ninguém lhe prioriza, ninguém lhe deseja, ninguém se importa com você se você está bem, está mal, e isso machuca muito esse tipo, cara. Estereotipicamente eles são conhecidos por serem incels. E NTPs eles passam muito tempo sofrendo sendo betas, mano. Isso é uma coisa que eu não gosto, porque essa hierarquia inferior deles, e essa necessidade de ser gostado que muitos não revelam por bons motivos, é que literalmente faz. Assim, é estranho porque eu já tenho ouvido mais de uma vez histórias de INTPs que se mataram por causa de mulher. Você não quer ser esse cara que se apega a uma mulher, aí ela deixa você e você se mata. Você não quer ser esse cara. Ou seja, você não pode depositar toda a sua emoção em uma mulher, gente. Não façam isso. Ou em um homem também. Isso não é saudável. Depositar todas as suas esperanças em uma pessoa só. Depender tanto assim de alguém. Eu ia falar sobre NTPs mulheres, Prelude. É interessante porque NTPs mulheres têm até uma piada interna que é tipo assim, elas não existem. Porque INTPs mulheres são raras. E torna ainda mais difícil conhecê-las porque muitas também estão em casa e não saem de casa, mano. Esse é um dos tipos que você consegue argumentar que você deveria forçar a sair de casa contra a escolha dele. Olha, eu sou uma pessoa que acredita muito em liberdade e eu sou muito voluntarista, né? Pra mim, a pessoa tem que se voluntariar o que ela quer. Eu não tendo a forçar as pessoas. Mas você poderia fazer um bom argumento. Eu tenho que admitir que seria um bom argumento que os tipos de SI criança deveriam ser forçados a sair de casa. Porque eles ficam na zona de conforto, né? No sofá deles, no confortinho deles. Todos os usuários de SI você pode argumentar que deveriam ser forçados a encarar o mundo, né? A pressão, as sensações, trabalhos novos. Eu já conheci uma mulher INTP brasileira no Discord, não sei como ela tá hoje em dia, mas é raro, é bem raro. Tem exemplos históricos de INTPCs e tem exemplos da ficção também. A gente vai chegar neles. Vamos lá. A gente está em 33 minutos de aula, então eu vou dar uma acelerada para ficar na metade e a gente seguir no tempo correto. Basicamente, vocês, INTPs, vocês têm um inverso SFJ. Quando vocês desafiam o seu medo, quando vocês desafiam sua insegurança de ser aceito, de ser validado, vocês se tornam SFJs, vocês se tornam. Do nada, vocês começam a ficar energéticos e caóticos e começam a realmente ser animados. Porque normalmente vocês não gostam do caos e ele paralisa vocês. Mas quando vocês perdem esse medo, vocês conseguem se tornar frenéticos. Vocês conseguem se tornar como SFJs, onde vocês começam vários projetos ali e vocês animam as pessoas e vocês são extremamente sociáveis. É uma coisa muito interessante de se ver.
Só que você só vai conseguir atingir o seu inverso se você desafiar o seu medo da função inferior. Então é extremamente importante que vocês desafiem seus medos, para que a função inferior evolua e se torne uma função aspiracional, se torne uma aspiração. É muito importante que vocês desenvolvam o inverso de vocês, porque é dele que vem a humildade, é dele que vem a alegria. Quer ser um ser humano humilde, quer ser um ser humano alegre, desafie sua insegurança, porque senão você vai se arrepender. Claro, desenvolva o seu ego também, tá? Desenvolva todos os lados da sua mente. Existe uma frase que eu já citei nesse canal antes e eu vou continuar citando, de Duna. O medo é o que mata a mente. Vocês têm uma sombra, é a NTJ. A sombra NTJ é uma das coisas que faz o INTP parecer outros tipos também. Os lados da mente em geral pode levar as pessoas a se confundirem sobre o tipo de alguém. Mas o NTJ é da onde vem o lado deles mais direto, mais masculino, mais empresarial, mais comandante também. Muitos INTPs, eles aprendem a ser mais masculinos expressando a sombra deles, inclusive. Porque é daí que vem a sua qualidade de tomar decisões rapidamente, de aproveitar as oportunidades. Porque adivinha só, usuários de GNI são melhores aproveitando oportunidades. E usuários de GNE são melhores identificando oportunidades. E NTP são muito bons identificando oportunidades, mas eles não são os melhores aproveitando elas. E quando vocês desenvolvem a sombra de vocês, vocês conseguem aproveitar as oportunidades melhor. E como é a experiência de um NTP? É ver as oportunidades indo e vindo, e não conseguindo aproveitar a maioria. E as pessoas não ouvindo suas ideias, né? E não levando elas a sério. Porque as pessoas não têm uma visão do futuro tão boa quanto você. Então você, nossa, isso aqui podia melhorar dessa forma, dessa forma, dessa forma. A gente podia pegar esse sistema e inovar e deixar ele melhor e melhor. Sendo que as pessoas à sua volta não querem melhorar o sistema. Por muitas razões. E aí, quando você se desenvolve essa sua sombra, você não só consegue ser mais independente, você não só consegue, tipo, seguir o seu próprio projeto ali, inovar no seu projeto, sem depender que as pessoas fiquem decidindo por você, ou seja, você decide por elas, na verdade, quanto que você aproveita essas oportunidades que você reconhece. É, tá como F é vilão, agora que eu vi. Até é vilão, tá, gente? N crítico, S é trapaceiro e F demônio. Tava errado as funções. Porque vocês têm TE vilão, vocês se preocupam com o que as pessoas pensam e se elas são inteligentes. Vocês se preocupam se as pessoas estão realmente chegando nas conclusões certas ou não. Isso pode levar vocês a assumir que as pessoas são burras e não querer depender ou levar a sério os pensamentos das pessoas. E junta com o fato dessa sombra NTJ ela tomar decisões rápido, ela ser essa coisa mais arrogante, vocês podem tomar decisões sem ligar para o que as pessoas pensam, e isso pode ser muito ruim. E às vezes as pessoas têm ali uns pensamentos valiosos para oferecer. Vocês têm ali crítico, o que significa que vocês não gostam de tomar riscos, ou seja, na cabeça de vocês tem uma vozinha, né? É o crítico interno, que critica cada decisão que vocês tomam. NI é sobre tomar decisões em relação ao futuro e o desconhecido. E essa vozinha crítica tá assim: ah, mas é arriscado demais fazer isso. Escolhe algo mais seguro, escolhe algo mais seguro. Você não está sendo responsável o suficiente com o seu futuro. E, de novo, se vocês querem que o NTP leve vocês a sério, vocês precisam falar mal das escolhas dele. Se
Suas escolhas são uma bosta. Você está fazendo escolhas ruins. Vocês têm esse trickster que faz com que vocês tendam a se vestir de uma maneira ruim, né? O gosto estético dos INTPs costuma ser uma droga. Você não confia neles para escolher roupas, você ajuda eles a escolher, né? Você não deixa eles escolherem sozinhos. Eles precisam de um pouco de mais de experiência e tempo de vida para saber como se vestir bem. Muitas vezes vão sair parecendo mendigos e usando roupas confortáveis sem ligar nem um pouco para a estética. Eles vão escolher muito preto para ficar no plano de fundo, né? Não se destacar. E a função Trister, ela está em órbita com a função criança. É uma coisa que eu não sei muito sobre, mas entendam que a função Trister ela é infantil. A função trapaceira, ela é um homem adulto imaturo. E é por isso que NTPs tendem a se vestir de uma forma que pareça imatura, se você deixar sozinho ali. Esse trickster deles faz com que eles tenham dificuldade lidando com esportes, coisas físicas, lidando com ferramentas e coisas práticas, né? Sabendo lidar com o mundo físico. Eles podem tropeçar muito na rua. Eu já vi esse trickster tropeçar na rua assim e respirar mal, esquecer de respirar, é nesse nível, sabe? Não conseguir ter um bom domínio sobre o mundo físico e ser atrapalhado, desajeitado. Aí eles literalmente precisam daquela pessoa, né, que chega ali e faz um glow up neles, até eles aprenderem a se vestir bem sozinhos. Inclusive, essa sombra ajuda eles a se vestirem bem sozinhos. Mas o que ajuda mesmo é essa SI criança, porque SI é memória. E os INTPs conseguem memorizar as combinações de roupas que caem bem neles, como um sistema. Quais são os sistemas de vestimenta aqui que eu uso? E por fim, eles têm FI demônio, que é é a porta de entrada para o superego deles, tá? A função vilão é a porta de entrada para a sombra, e a função demônio é a porta de entrada para o superego. E FI demônio é justamente essa amargura e rancor que eles têm das pessoas que acontece quando as pessoas não se importam com eles. Então, ninguém se importa comigo, então eu não me importo com ninguém. Ninguém importa, nada importa. É um cinismo, é cinicismo, né? Uma falta de valorização da vida, do mundo, dizer que a vida é descartável, a própria vida, inclusive. Eles podem se tratar como se eles fossem descartáveis. A EFI demônio é o que faz os NTPs aceitarem serem desumanizados, serem tratados como peões. E é o que faz eles aceitarem abusos vindo dos seus superiores por tanto tempo. E quando essa FI demônio realmente se ativa através do ódio, há uma inversão. Se torna eu mereço. Eu lhe servi por tanto tempo, eu lhe dei avisos sobre consequências ruins no futuro tanto tempo, eu lhe ofereci meus pensamentos por tanto tempo, e você me agradeceu como? Me deixando de lado, não me dando consideração. Eu mereço consideração, eu mereço reconhecimento. E vocês vão se lembrar de mim, mesmo que através da destruição. E ele vai lá e aciona uma bomba relógio, uma bomba logística para destruir uma empresa inteira e deixar a marca dele. É assim que o superego ISFP funciona. E tem até uma coisa que me toca muito que eu queria trazer para essa aula. Eu não sei como é que eu vou trazer exatamente, mas INTPs, eles entendam que eles querem ser relembrados. Um dos seus desejos mais profundos é serem relembrados mesmo depois de morrer. Eles querem deixar um legado.
E o que acontece é que esse superego ISFP, ele é basicamente uma forma, em sua forma demoníaca, é uma forma de impactar as pessoas, é uma forma de deixar um legado rápida, direta e na base da pressão e da porrada, né? Forçando a barra em vez de ser de forma socrática, maiêutica e gentil. Porque, por padrão, eles querem gentilmente guiar a humanidade em direção à verdade e à inovação. Mas quando eles vão para o superego deles de forma odiosa, você literalmente tem um INTP que ele decide se matar, ele decide acabar consigo mesmo, para que as pessoas lembrem dele de uma forma caridosa. E isso é uma das coisas mais egoístas que eles podem fazer. E eu sinto que as pessoas não entendem isso. Quando você decide fazer isso consigo mesmo, você decide fugir da vida, você decide fugir das responsabilidades e você causa uma dor enorme nas pessoas que te amam. Tem, tem um álbum musical escrito por um ISFP e ele me carregou muito nos meus dias ruins da minha vida. E a minha música favorita desse álbum, ela, ela fala sobre como às vezes o suicídio ele atrai especialmente as pessoas famosas, porque é uma forma de você fugir do mundo, né? E você ganhar um legado que as pessoas vão chorar por você, vão se lembrar de você. E aí é como se fosse uma forma rápida de ter um legado sem ter que se esforçar para construir algo memorável. É uma forma de armamentizar o próprio sofrimento. Com certeza, na vida de vocês, especialmente aqueles que já viram coisas mais pesadas, vocês já viram pessoas armamentizarem a própria morte, usarem isso para manipular emocionalmente vocês, os outros. E eu queria dizer que isso não é legal. Não é nem um pouco legal fazer isso. E que uma pessoa, ela mesmo sofrendo, ainda pode agir de forma egoísta e errada. E que uma pessoa sofrendo não necessariamente deveria ser poupada da responsabilidade. A sombra das pessoas pode agir das maneiras mais nojentas possíveis, inclusive na hora de se destruir. Eu quero que os NTPs que estão assistindo isso entendam que eu me importo com vocês. E que a humanidade precisa de vocês. Todos os tipos. A humanidade precisa de todos os tipos. Se não houver todos os tipos, não tem equilíbrio. Porque todo mundo tem algo a trazer. Complicado, viu, gente? O nome do álbum é Trench, aliás. Trincheira. Bora ver uns exemplos de pessoas famosas, de personagens que são INTPs. E talvez, só de olhar os exemplos, clique na cabeça de vocês, né? Talvez só de olhar os exemplos vocês entendam do que é que eu tô falando, né? Esses temas que se repetem na vida deles. Vocês veem que eles são descobridores de coisas novas. E que sem INTPs a gente não teria muitas descobertas de coisas novas mesmo. E você percebe que eles descobrem coisas novas quando eles se arriscam, quando eles fazem coisas que põem a vida deles em risco mesmo. Porque o desconhecido é perigoso.
A gente tem Oppenheimer. Eu acho muito difícil você não conhecer o Oppenheimer. Temos o próprio Einstein. Temos o Milton Erickson. Esse foi um hipnoterapeuta, um curandeiro. Até hoje eu acho muito bizarro o que esse cara fazia. Até hoje nunca entendi totalmente. A gente tem o próprio Elon Musk, e as pessoas há anos vêm dizendo que ele não vai conseguir projetar tal coisa, porque é impossível. Ele vai lá e projeta. Só dizia que Starlink era impossível, que nunca ia acontecer. E metia um cálculo ali e ele fazia acontecer. E o pessoal é mente fechada, não consegue ver problemas de engenharia, não consegue ver como a gente aprende a tornar o impossível possível. Né? A gente poderia dizer que os NTPs tornam o impossível possível. O pessoal fala que o Elon Musk é NTJ, mano. O pessoal é burro, pô. Não, eu vou ser um pouco mais tolerante. Não é burro, é ignorante. As pessoas são ignorantes. E a ignorância pode sim ser sua culpa ou não. Verdade, né? INTPs são dos tipos mais comuns a se tornarem milionários, tá? Justamente por causa dessa fome material muito grande e essa capacidade de produzir muito grande também. Eu acabei esquecendo de mencionar que essa aula aqui eu gostaria até de dedicar a um amigo meu, né? A uma pessoa que ensinou aqui no Filover por muito tempo, que a gente já teve aulas que eram dadas semanalmente, que é o Rodrigo. Eu queria que o Rodrigo soubesse que eu me importo com ele. Que assim, ele tem os problemas dele, claro, mas que ele me ensinou muitas coisas. E eu aposto que ele ensinou para o pessoal dessa comunidade muitas coisas também. Ele ensinou sobre filosofia, ele ensinou sobre finanças e mercado de ações. E eu tenho certeza que o Rodrigo vai ter sucesso na vida. Porque esse cara trabalha muito, mano. Esse cara ralou demais. E o trabalho dignifica. Bem, a gente tem o Bill Gates, que na minha opinião é um exemplo do que você não deveria ser, tá? Porque INTPs, eles são o tipo número um a se tornar malthusiano. Se você não sabe o que é malthusiano, é uma filosofia, o malthusianismo. E o malthusianismo basicamente é acreditar que você deve reduzir a população mundial para evitar que os recursos acabem. E o Bill Gates, ele é malthusianista. Ele quer reduzir a população mundial, seja lá quais meios. Se eu não me engano, tem um personagem no Attack on Titan. É o Zeke, né? Que ele é um INTP. Eu não quero dar muito spoiler, mas vamos dizer que ele quer reduzir uma população ali, né? Temos o Carl Jung, o cara que deu início a toda essa brincadeira aqui, né? Que escreveu o livro pra cacete, de uma forma que pouquíssimas pessoas entendem, porque ele é muito informativo, muito intelectual. Justamente, o mesmo tema se repetindo, entre Einstein, entre Oppenheimer, entre Carl Jung, descobrindo coisas, verdades sobre aquilo que é invisível e desconhecido e esotérico, né? Eles estão pegando as energias invisíveis do universo, eles estão pegando as forças invisíveis que movem as coisas e estão descobrindo elas. Eu não tenho como dizer que essa aula está feita sem explicar o exemplo de Einstein que aparece no livro da Maestria, cara. Einstein, quando era criança, ele recebeu uma bússola de presente. E ele via a agulha na bússola se movendo em direção ao norte e ficava maravilhado. Como que tem uma força invisível movendo essa agulha? E ele queria entender. E desde criança o Einstein sempre quis entender que forças invisíveis são essas que estão movendo o universo. É um caminho de vida muito parecido, mesmo que em direção a outra área do conhecimento, que é a física, né? O Jung foi para a psicologia. A gente tem a Marie-Louise von Franz, e eu também lembro que a gente tem a Marie Curie. Eu nunca verifiquei, mas eu acho que a Marie Curie ela é uma INTP. E a Von Franz, para quem não sabe, foi a aprendiz número um do Jung,
a sucessora número um dele. A gente tem o Jordan Peterson, né? Que é o professor, o guru moderno. As aulas do Jordan Peterson do Antigo Testamento são muito boas. Viu? O Jordan Peterson ali na faculdade falando sobre a importância de você crescer, e a importância de você ter disciplina. Eu acredito que a forma que você faz uma coisa é a forma que você faz tudo na sua vida. Então, se eu faço uma coisa de X forma, tudo eu faço de X forma. É simples assim. É daí que vem a sabedoria de você arrumar a sua cama, né? Porque se você trata tudo que você faz na sua vida com o devido cuidado, importância, você cria esse padrão, esse hábito, né? Vira um hábito. Se eu trato tudo com importância, eu vou tender a tratar tudo com importância. E as coisas naturalmente se desenvolvem de maneira organizada, de maneira ordenada. Temos aqui um streamer, né? Muitos manos da reação, aqueles caras que ficam só reagindo, sabe? Só reagindo a vídeos. Fica assim, que coisa louca. Fica só oferecendo a reação deles. São INTPs como o Asmongold. Temos John Nash, ele é um matemático, ele é o cara que deu inspiração ao filme Uma Mente Brilhante. Todos os INTPs deveriam assistir o filme Uma Mente Brilhante. É um filme muito bom. Tem um erro ali no filme que eu também não consigo citar, falar do filme sem citar esse erro. É o seguinte, o John Nash, para quem não sabe, eu vou até tentar interessar vocês no filme. O John Nash, ele nasceu com... Nasceu não, ele adquiriu sintomas de esquizofrenia e começou a alucinar umas coisas ali que tem muito a ver com as funções do INTP. E ele, ao mesmo tempo, se tornou um matemático muito talentoso. O filme é sobre ele superando a esquizofrenia dele. E no filme, tem um momento onde ele começa a tomar remédios. E os sintomas de esquizofrenia passam quando ele toma os remédios, mas o que acontece? A mesma criatividade que ele tinha para matemática também some quando ele toma os remédios no filme. Porque os remédios estavam parando a energia psíquica dele ali, né, de fluir, e por causa disso, nem a esquizofrenia, nem o talento dele funcionava. Mas tem um detalhe, que é o erro do filme. Vocês sabiam que o filme representou a história de John Nash errado? E que o próprio John Nash se pronunciou e denunciou o filme por causa disso? Porque o filme fez uma propaganda. Qual foi? Na vida real, quando o John Nash usou antipsicóticos, quando ele utilizou remédios para a esquizofrenia, os sintomas da esquizofrenia não sumiram. Os remédios não funcionaram. E pior ainda, não só os remédios não funcionaram acabando com a esquizofrenia dele, como também os remédios removeram o talento matemático dele. E o filme foi lá e alterou esse detalhe. A loucura e a sabedoria bebendo da mesma fonte, porque entendam, INTPs eles alucinam coisas. Nem que sejam alucinações rápidas. Porque eles têm essa conexão maior, né, com o abstrato e a custo de quê? A custo de perder a conexão com o concreto, né? Eles têm esse trapaceiro. Então, eu já vi várias coisas. Eu já vi um INTP que é, viu uma mangueira, só que achou que era uma cobra por meio segundo e depois viu que era só uma mangueira. É foda, porque INTPs, eles querem ser tratados com consideração e priorização, essas coisas. Mas é daí que vem o título da nossa aula, porque eles não têm muita priorização para dar para os outros, né? Eles não têm muita consideração para dar para os outros. E é por isso que eles, por padrão, por terem FI demônio, eles acabam se saindo como muito frios para as pessoas. Eu já tive NTPs na minha vida sendo extremamente frios comigo,
E já me machucou, mas é o que é o preço de ter TI herói, né? Você é um lógico frio, você pensa de forma extremamente fria, é o cara da lógica. O Jung tinha visões, sim. Teve até um momento o Jung teve um monte de visão em um certo período da vida dele. É uma história muito interessante, eu recomendo que vocês vejam também. Assim, se tu quer ver a história de vida de um INTP, cara, assista Uma Mente Brilhante. E por último temos um que não é muito conhecido, mas que eu até hoje tô lendo um livro dele. Controverso esse cara, viu? Mas ele é o Wilhelm. Vamos ver se eu consigo pronunciar aqui. Wilhelm Reich. O Wilhelm Reich. Reich. As pessoas chamam de vários nomes. Ele é outro pesquisador, outro cara que fez descobertas. E vocês, NTPs, têm que testar tudo, tá? Na prática. Vocês querem descobrir a verdade? Testem na prática. E experiência prática não tem como mentir, não, pô. Alguns personagens fictícios que são NTPs. Frieren, na jornada de Frieren. Temos o L, do Death Note. Eu juro que eu nem sei escrever o nome dele real. E foi por isso que eu não escrevi aqui. Mas eu vou manter assim porque caso alguém não queira o spoiler, aí ó. O L do Death Note é o NTP. Sem o spoiler do nome real dele. Temos a Lane, do Serial Experiments Lane. Temos a Mao Mao, do Diário de uma Apotecária. Temos o Rudeus Greyhat, né, que o nome dele parece o de um certo povo de chapéu, desse anime. E assim, eu acho a história boa. Agora, pra assistir esse anime, você tem que superar as vibes suspeitas ali, as vibes pedófilas. É um anime degenerado. O Japão é um ótimo exemplo do que acontece numa sociedade formada de NTs, onde eles não têm padrões de moralidade, cara. É muito degenerado. Eu também não sou uma pessoa muito religiosa, mas aí eu olho para as nações, no caso, para os grupos ateus, né, para os grupos que não têm essa ideia religiosa, e aí os caras começam a fazer umas coisas tão degeneradas, pô. Porque sem Deus, né, as pessoas costumam, sei lá, cara. Eu não quero nem falar que é muito nojento que as pessoas acabam pensando em fazer, sem aquele elemento da vergonha, sabe? Porque existe algo chamado moralidade do dano. É muito simples, é. Moralidade do dano é uma moralidade secularista, onde você diz que só é errado aquilo que machuca os outros. Sendo que se a gente for ter uma moralidade puramente de dano, que é o que NTPs muitas vezes acabam adotando, então não existe nada errado na zoofilia, por exemplo. Que ninguém está sendo machucado. Ou, mas o animal está sendo machucado. Tá, mas animais, eles... Assim, se você come carne, você então aceita que animais sejam machucados. O problema da moralidade de danos é que justamente qualquer coisa bizarra e nojenta, desde que não machuque ninguém, tá valendo. Já tô vendo que o YouTube vai adorar postar essa minha aula, que o algoritmo vai adorar. Temos o Heimerdinger de Arcane e temos o Armin do Attack on Titan. A gente bateu 1 hora e 4 de aula, que é o tempo que eu tô procurando aqui mais ou menos. Então, se vocês tiverem perguntas finais, agora é a hora. Aqui o nome dele tá escrito em grego, eu acho. O Hiasatov falou assim: Eu li um livro que o protagonista talvez seja NTP e uma manifestação do Super Ego ISFP.
Era sobre um monge que terminou a história colocando fogo em um templo milenar porque se sentiu humilhado pela beleza eterna do templo, indigno em comparação a ela. Poderia. Poderia ser. Como NTP são como pais? Isso é uma boa pergunta, viu? Porque eu não tenho experiências com INTP sendo pais. Eu lembre agora, se eu for pegar o que eu li, o que eu já vi. Então, INTPs como pais, eles têm que se alertar para o seguinte: como pai, você quer ensinar habilidades práticas para o seu filho. Você, INTP, não quer se tornar pai sem antes aprender como, sei lá, como conserta um cano, pô, como conserta. Se tua lâmpada quebra no teu caso, tem que saber trocar a lâmpada, trocar resistor do chuveiro, trocar as coisas em geral. Mas eu sei que isso não responde muito bem sua pergunta. Eu imagino que, como pais, o INTP ele seria muito bom ensinando temas intelectuais para os filhos, né? O arquétipo do mago, assim como se diria. Então, se você é filho de INTP, você provavelmente tem uma facilidade maior se tornando um mago. Provavelmente eles vão ter dificuldade se abrindo emocionalmente com os filhos, né? E aí tem que desenvolver mais esse inverso SFJ. Eles podem acabar não sendo muito bons impondo moralidade. É só uma forma de resumir os riscos que eles correm, né, sendo pais. Sabe, um dos maiores riscos que você tem com as pessoas mais velhas, os tipos mais velhos, é a função crítica. E a função crítica, ela representa aquela pessoa velha que está presa no próprio caminho. Sabe aquela pessoa velha que não consegue mudar de ideia de jeito nenhum? Ela está presa no jeito dela de pensar. É como se ela fosse uma árvore de 1000 anos de idade, assim, e a madeira já está cinza e podre e não é flexível. E é aquele velho, assim, é, mal-humorado e ranzinza. A função crítica é o velho mal-humorado e ranzinza. E todos, quando estão na minha idade, têm o risco de se tornarem velhos ranzinzas. E aí você tem um INTP que ele é um velho ranzinza sobre o quê, né? A função crítica dele é sobre o quê? É sobre escolhas. Então você vai ter esse INTP que ele critica demais as escolhas dos filhos, por exemplo, ou ele não toma nenhum risco. Ele é basicamente fraco. Mas ele quer que as pessoas à sua volta tomem riscos e tomem escolhas por eles. Ou ele quer que ninguém critique, né, a fraqueza dele. Então ele quer ficar ali no canto dele, escondido, no conforto. Sabe o Homer Simpson, aquele boomer assim, só assistindo TV, no canto dele, no conforto? E ninguém pode me tirar daqui. Um INTP adulto que não se desenvolveu bem é um adulto que você não consegue forçar a sair de casa. Ele vai reclamar com você, ele vai impor uma barreira, só que basicamente para defender o próprio conforto. Quando eles são crianças, eles têm dificuldade impondo barreiras, isso é interessante. Por causa desse trapaceiro, eles têm dificuldade impondo barreiras. Por quê? Porque sensação extrovertida é a função da rejeição. Literalmente, você está rejeitando alguém, você está usando SE. E aí eles têm dificuldade rejeitando e impondo barreiras quando crianças. Quando eles se tornam mais adultos, eles conseguem criar barreiras para se manter isolado, né? Para se manter sem tomar risco, sem sair de casa. E aí, se você tivesse um pai INTP, uma pessoa de meia idade com filhos INTP que não é madura, que não se desenvolveu, você teria um pai que passa o dia inteiro bebendo cerveja e assistindo TV. E qualquer tentativa de intervenção seria recebida com sai daqui, não tô afim, você não consegue, você não pode me forçar. Porque esse SNI crítico se tornou presa no próprio caminho. Eu acredito que. Ah, não, tem mais uma pergunta aqui.
do Prelúdio. Como incentivar o INTP a pesquisar mais? Então, a cabeça deles tende a ser dura, né? Tende a ser assim, ó, não entra. Mas você precisa fazer com que esse NTP leve você a sério. Então você precisa explicar que se ele não estiver aberto a novas opiniões, eventualmente alguma decisão que ele tomar vai ser errada. E quando ele tomar essa decisão errada, ele vai ter um futuro ruim. De novo, você tem que, quer convencer alguém, por padrão, você tem que ir na função crítica. Porque as outras funções otimistas, elas não são céticas. As funções otimistas vão confiar em você de primeira. Ele não vai ficar se sentindo desconfortável perto de você, ao menos que você ativamente queira deixar ele desconfortável. E NTPs não vão exigir que você tenha a melhor performance do mundo, que você se vista da melhor forma do mundo e cheire da melhor forma, ou soe da melhor forma. Eles vão exigir que você tenha uma boa visão do futuro. Eles vão respeitar você se você tiver uma boa visão do futuro. E você saber o que você quer. E você saber explicar para eles o porquê eles estão indo no caminho ruim. E aí você explica, olha, você estaria indo no caminho melhor na sua vida se você pesquisasse mais, se você lesse mais. Você não se preocupa não que talvez você não esteja absorvendo informações o suficiente? Você toca nessa TE vilão. Como é que a TE vilão? Você cutuca essa TE vilão. Que a TE vilão é fonte de preocupação, né? Função vilão é fonte de preocupação. Então, você tem literalmente o Coringa na cabeça deles assim, tipo, tem certeza que você já pesquisou o suficiente? Será que esses seus pensamentos têm fontes o suficiente? Tem certeza que você levou em consideração todos os dados? E aí você junta essa até vilão com essa N crítico para fazer eles se preocuparem. Eita, será que eu tenho dado o suficiente para tomar uma boa decisão? Será? Talvez a gente tenha mais uma pergunta, pessoal, que está digitando aqui. Deixa eu ver se eu consigo ir falando, preenchendo esse vazio, né, enquanto estamos esperando mais uma pergunta. E NTPs realmente têm o estereótipo de serem anões também. Sabe anão? Barbudo, baixinho, largo. O que eu acho muito interessante. Eles tendem a representar muitas vezes esse arquétipo, né, esse estereótipo de alguém que é mais pesado e lento, mas é uma força difícil de ser parada. Tanto que o Jung, ele já visitou o pessoal numa tribo e disseram que ele era tipo um urso. E que é um urso, senão um bicho grande, né, pesado e difícil de ser parado. Tanto que tem aquela expressão, abraço de urso, né? E a gente pensou muito sobre o abraço de urso, porque toque físico importa muito para eles. Tipo assim, uma das linguagens de amor que o NTP mais tem é toque físico. E esse é um dos motivos do porquê eles não podem se isolar da humanidade, pô. Eu sei que eles são pragmáticos e são individualistas e essas coisas e tal, mas vocês são seres humanos e vocês são seres sociais. E vocês precisam de toque físico. Como é que eles se relacionam com NTJs? Você tinha citado eles aceitarem abuso, imagino que deve rolar esse tipo de relacionamento. Exato. Você tem NTJs que acabam entrosando assim com os NTPs porque a FE demônio e a FI demônio se entrosam, né? Então você tem um NTP que aceita ser tratado como um peão pelo NTJ até que ele não aguenta mais e explode. Sim, basicamente, tanto o INTP é imaturo por não filtrar esse NTJ para fora da vida dele, como o NTJ é imaturo por tratar as pessoas que nem peças. Aí é o show da imaturidade, né? O que a gente chama de circo de merda. É o cego liderando o cego. Mas acredito que,
tivemos todas as perguntas. Então, o pessoal que está assistindo essa gravação aqui, eu agradeço por terem ficado até aqui. Agradeço pela atenção, pela consideração. E, gente, sobre quem está assistindo, eu vejo vocês na próxima aula do INFP. Também para o pessoal que está aqui, eu vou ficar um pouco pós-aula, mas eu espero que vocês apareçam na do INFP também. De novo, se você gostou desse conteúdo, se inscreva, dê um like. Se você quer ver mais, se inscreva para você ver os próximos vídeos. Ativa o sininho, mano. Ativa o sininho. E dessa vez eu tô tirando a escolha de vocês, viu? Não tem escolha não. E depois aí só age quando é forçado, então eu tô forçando vocês a se inscreverem. Até mais, pessoal.